Pessoal, boa noite! Boa noite, mais um dia de live. E hoje a live vai ser incrível. Vamos chegando que hoje tem duas convidadas fantásticas. Boa noite. Hoje a gente vai ter duas convidadas, duas veterinárias, a Nayana e a Daniela, lá do perfil do Bicho Balanceado. São veterinárias incríveis, sou fã delas. Vou chamá-las para participar, elas já estão aqui. A gente vai tirar todas as dúvidas da relação entre os animais e as plantas. Sejam bem-vindos. Vou chamar vocês, meninas. Boa noite, Felipe. Boa noite, Selma. Sejam bem-vindos. Oi, meninas. Olá. Eu começo sempre mostrando a minha planta. A minha câmera sempre começa invertida. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vou falar com vocês. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Já sou fã de vocês. Querida. Querida. Bem-vindo todo mundo que está chegando. A Selma. Boa noite. E aí, meninas? Vamos tirar todas as dúvidas hoje falando sobre animais? Bora lá. Vamos. Não, eu queria muito trazer uma veterinária para falar aqui sobre esse assunto, porque eu entendo sobre jardinagem, né? Mas esse quadro clínico, o perigo de plantas tóxicas, de produtos químicos, eu queria muito trazer alguma veterinária para falar. E quando eu conheci vocês, nossa, eu virei fã, eu não perco uma live de vocês. Eu estou aprendendo a cuidar direito da Meg. Que maravilha. Linda. Ficamos felizes. Bonitinha. Queria que vocês se apresentassem. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Vocês, mas queria que vocês se apresentassem, falassem do trabalho de vocês, que é super legal. Sim. Quer começar, Dani? Posso começar? Só vou botar o fone aqui. Um minutinho, pronto. Agora me ouvem melhor, né? Eu sou a Daniela, veterinária, né? Eu sou, apesar de gaúcha, eu moro em São Paulo. Eu moro em Barueri, meu consultório fica em São Paulo, capital. E há o quê? 6 anos, né, Nay? Nossa, Por aí, né? A Bicho Balanceado já acontece, né? E a gente já faz esse trabalho com alimentação natural para pets. Cães e gatos, né? A gente começou com os cães e aos poucos fomos aos gatos. E nosso intuito é um dia chegar em outras espécies também. Estamos estudando para isso. Na parte de nutrição, né? Mas a Bicho Balanceado é uma clínica? Ou é no Instagram? A Bicho Balanceado é uma empresa, né, em que é composta pela Dani e por mim. E que eu sou a Nayana, daqui a pouco eu termino de me apresentar. E que nela a gente trabalha com nutrição para cães e gatos, né? Principalmente focada para alimentação natural. Então a Dani, ela trabalha em São Paulo e eu tô aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E a gente faz esse trabalho em paralelo. Ela tem os pacientes dela, eu tenho os meus pacientes, mas todos são pacientes da Bicho Balanceado. E a gente vai sempre trocando figurinhas, trabalhando em parceria. Legal. Sim. Então, e aqui em São Paulo, apresenta. sim, só vou terminar a questão do meu consultório, que eu atendo clínica geral também, junto da nutrição. Ai, que legal. Sim. Isso. Vai lá. E eu, então, sou Nayana. Eu sou catarinense, mas família gaúcha. Vim fazer faculdade no Rio Grande do Sul e fiquei por aqui. E, então, atualmente, eu moro em Porto Alegre.
Faço atendimentos aqui em Porto Alegre de forma domiciliar e em clínicas parceiras. Aqui eu não tenho o meu consultório. Trabalho principalmente com a parte de nutrição, mas também trabalho com a parte clínica, mas na clínica integrativa, numa medicina veterinária com um olhar um pouquinho diferente do clínico padrão, né? Então, mas o principal foco ainda é a nutrição e estou estudando aí para daqui a pouco começar a atender outras espécies além de cães e gatos. Legal. Sim. Eu tô aprendendo a fazer a Meg comer coisas naturais. Sair da ração. Bom, né? Sair da ração. Verdade. E como vocês se conheceram? Vocês não moram na mesma cidade, né? A gente fez faculdade juntas. Eu fui pra terra da Dani. Isso aí. Ai, que legal. Sim, gente. Fomos colegas. Colegas e agora colegas de profissão, né? Que legal isso. Exato. Eu recebi várias perguntas aqui sobre pets e plantas, essa relação, né? E aí vou fazendo essas perguntas para vocês. Se o pessoal aí que tá na live tiver perguntas, pode mandar aqui também nessa interrogação que tá aí, tá bom? E a gente vai conversando. Pode ser? Vamos nos esforçar para responder o máximo possível. Talvez alguma questão aí a gente não saiba, porque não dá para saber de tudo nessa vida, né? E a botânica aí é tão extensa que... Mas estamos aqui até munidos de alguns guiazinhos para qualquer dúvida a gente... Porque até pouco tempo o nosso guia era o pai da Nike, agrônomo, né? Meu pai é engenheiro agrônomo. Então sabe tudo. Então, assim, tanto que assim, já é de praxe, nossa, todo paciente que a gente vai atender com a parte nutricional, a gente encaminha um formulário para a pessoa responder sobre histórico clínico e questões comportamentais e do ambiente que o animal vive. E nessas perguntas a gente sempre coloca: você tem jardim? Você tem plantas em casa? Que plantas você tem? Usa algum, sei lá, adubo ou algum controle de praga para o jardim, para as plantas? E a gente sempre solicita que, se a pessoa não sabe que planta é, que fotografe e nos mande, né, para a gente ter uma ideia ali. E às vezes, quando eu tenho dúvida de que planta é aquela, eu, pai, que planta é essa? Ou não, né? São tantas plantas, tantas espécies. É difícil saber. É demais. E a literatura, infelizmente, não é muito vasta quanto a cães e gatos, né? A gente, na faculdade mesmo, né, Dani? A gente aprendeu muito sobre plantas tóxicas para equinos e bovinos, né? Porque eles estão no pasto e podem comer plantas que são tóxicas e, né, ter problemas. De animais de companhia mesmo, a gente praticamente não viu nada. Até na matéria de toxicologia, eu na época perguntei para a professora se ela tinha algum material. Ela, Nayana, não tem. A maioria dos estudos é em inglês, onde os países em português tem quase nada. Exato. Dificulta, né, nosso trabalho. Sim. A primeira pergunta que eu vou fazer, eu já estou vendo na Naya aí alguns. Vocês têm plantas em casa? Eu tenho. Eu sou do time que, assim, até um ano atrás, eu tentava ter plantas e eu matava minhas plantas, ou afogadas ou secas. Eu sempre dizia que, tipo, meu pai deveria se contorcer, né? Porque filha de engenheiro agrônomo e não sabe cuidar de uma planta, chegava a dar vergonha, né? Mas aí a pandemia, né? A gente trancada dentro do apartamento tão branquinho, faltando um verde, eu comecei a trazer planta para dentro de casa. E essa planta aqui mesmo, ela tem... Deixa eu ver. Eu comprei ela em dezembro e ela tá, tipo, subindo pelas paredes, literalmente. Eu tô pendurando ela em tudo porque ela já tá arrastando no chão e eu não sei mais o que fazer com ela. Foi embora, cresceu mesmo. Você, Dani, tem? Então, eu tenho um gato, né? Isso é um problema.
comem tudo. Porque... então, eu tenho alguns cactos, que eu gosto muito de cactos suculentos. Algumas suculentas a gente tem que ter cuidado com eles. Só que é uma luta que todo dia eu preciso replantar, porque ele mexe na terra. Ele desplanta as minhas plantas. Esse é o Simba. Então eu comprei até uma graminha para ele, para dizer... Obrigada. Para dizer, né? Olha, esse aqui é teu, pode fazer o que tu quiser. Mas não, ele tem que ir nas... Sim, a minha casa vive cheia de terra das plantas que ele desenterrou e da caixa de areia dele, que... Que legal. Quando o Simba vem aqui em casa, a gente guarda algumas das minhas plantas dentro dos armários. Porque eu tenho bastante planta, né? Então, e algumas das que eu tenho são... Por exemplo, eu tenho aquela lança de São Jorge pequenininha, trançadinha, sabe? Mas fica numa prateleirinha alta, minha cadela nunca vai ter acesso, mas a primeira vez que o Simba veio aqui, a primeira coisa que ele fez foi... Na época, eu estava em cima da minha bancada, onde eu trabalho. Ele foi ali e ele... na pontinha da lança, assim, ó. Bem nela. Opa, foi a primeira que ele resolveu experimentar. A partir daquele dia, todas as plantas pequenas que ficam em cima de coisas que ele sobe, quando o Simba chega aqui em casa, a gente bota para dentro dos armários. Tem que esconder. Então, já que você tocou nesse assunto, vou fazer essa pergunta. Tem jardineiros por aí que falam que, que não tem perigo ter planta tóxica em casa, porque os animais têm um certo sexto sentido para isso. Se a planta é tóxica, ele não vai mordiscar, não vai chegar perto. Tô vendo que isso não é bem verdade, então. Se ele Eu acho que o Simba veio com defeito de fábrica. Falta esse opcional para ele. Sabe uma coisa que eu acho interessante, que talvez tenha bastante relação com isso? Se a gente for parar para pensar, os animais na natureza, a grande maioria tem esse senso, né? De saber o que pode e o que não pode comer. Mas a partir do momento em que a gente bota esses bichos há tanto tempo para dentro de casa e eles estão meio desconectados também com a espécie deles, acho que vão se desligando desse sentido, né? E não dá para levar muito a sério essas questões também, porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, bovinos, cavalos que ainda são criados soltos no pasto, morrem intoxicados por ingestão de plantas que não deveriam ser ingeridas por eles. Eu acho que é sempre importante a gente não confiar 100% nisso, né? E avaliar qual é o comportamento do animal que a gente tem em casa. Então, por exemplo, a Dani tem um gato que ele é curioso. Ele já tomou até Vênus do balde que tinha roupa de molho. Ele é viciado, inclusive. Mas não pode deixar roupa de molho que ele vai lá no Vênus beber. Então, o Simba é um gato que não dá para confiar no que ele vai saber diferenciar o que pode e o que não pode. Não, para ele tudo é experiência, tudo é legal para testar. Então, a Dani tem que ter esse cuidado de deixar fora do alcance dele tudo que é perigoso. Ou seja, agora, por exemplo, não ter em casa, porque tudo que está dentro das paredes está ao alcance dele, porque ele abre armários, ele abre gavetas, ele rouba comida. Ele sobe em cima do armário num pulo só. Sobe no box, desfila em cima do box. Aquela técnica de colocar em prateleira alta no teto, aí não funciona. Não. Pro Simba, não. Ele sobe no meu guarda-roupa. Pra quem tem gato gordo, que não deveria estar gordo, mas para quem tem gato gordo, o gato não consegue subir na prateleira por perder mobilidade pelo excesso de peso, né? Mas gatos esguios, saudáveis, atléticos, eles conseguem subir onde eles quiserem. Eles conseguem. Basta ele querer que ele sobe. E aí agora, assim, por exemplo, eu tenho uma cadela que não sobe nem no sofá sozinha, tá? Então, o que eu quiser ter de planta tóxica, basta eu ter o cuidado de deixar num lugar onde ela não vá pegar, onde ela não vá ter acesso, né? Então, não vou botar uma planta tóxica próxima do chão,
que ela vai conseguir ter acesso, apesar da minha não ter o hábito de mastigar folhas. Mas, por exemplo, antes eu pesquisei muito para comprar. Eu tenho essa daqui, que é uma Vinca Major, né? E eu tenho uma peperônia daquela também pendente. E eu pesquisei muito as plantas pendentes que seriam liberadas para cães e gatos, né? Que não seriam tóxicas, porque geralmente a gente encontra jiboia, era, que são plantas lindas, pendentes, maravilhosas, Aí vai mas até que o são chão. tóxicas. É. Exatamente. Aí, por exemplo, essa daqui tá arrastando no chão se eu deixar. E outra, a gente tem que parar para pensar que eventualmente vai cair uma folha no chão, né? E dependendo da planta, até a folha, por exemplo, a samambaia, mesmo que desprenda uma folha seca, mesmo a folha seca ainda assim é tóxica. E se o animalzinho comer a folha que caiu no chão, já está se intoxicando, não importa em que altura você colocou a planta, né? Então tem que ter esses cuidados. Agora, por exemplo, a minha irmã, ela mora em Minas Gerais, ela mora numa, é tipo uma chácarazinha, assim. Ela tem 3 cães. E eu fico assim, ó, porque o jardim dela é todo tóxico. É todo tóxico. Todas as plantas que tu puder imaginar que são tóxicas e árvores frutíferas perigosas, ela só não tem uva em casa. Mas de resto ela tem de tudo. E ela, 2 cães não fazem nada com as plantas, mas o labrador come plantas, sim. O labrador, só que né? esse só que esse veio com a pecinha funcionando, porque ele nunca comeu nenhuma planta tóxica. Ele masca as folhas das palmeiras que caem, das palmeiras não tóxicas. Ele come coquinho os coquinhos que não são tóxicos. Ele come as frutas que não são tóxicas, que caem no chão. Mas o que é tóxico do jardim, ele não encosta. Então ele tem um sentido bom aí. Ele tem, mas não dá para confiar que todos os animais vão ter, né? Então a gente precisa ficar de olho. Então, acho Quando que a minha irmã se mudou para esse lugar, eu falei para ela, fica de olho, né? Na primeira tentativa de algum dos cães de comer alguma planta tóxica, desculpa, tu vai ter que arrancar essa planta do jardim, ou tu vai ter que conseguir isolar muito bem os animais e as plantas, né? Para que um não tenha acesso ao outro. Então, acho que o principal aí é conhecer o próprio animal, né? Saber se ele vai comer ou não. Eu tive um paciente Spitz, da raça Spitz, que ele fez obstrução intestinal de tanto coquinho que ele comeu. Ele é viciado em coquinho, ele foge pra casa do vizinho e ele come assim, olha, como se não houvesse... Eu já vi essa cena, é muito engraçado. Então não basta só ser tóxico, tem essas questões aí também de perigos de carocinhos, né? O pessoal tá comentando aqui que tem gato e eles aprontam também, ó. Carrega a chave de casa. Jesus. Deixa uma mãe presa dentro de casa. Isso Simba ainda não fez. E ele não é ainda doido. Não? Ainda não. Mas não dá ideia. Não fala muito pra não dar ideia, que daqui a pouco ele tá aqui. E vocês têm acontece muito, tem muitos casos de intoxicação por plantas? Vocês já viram bastante ou não é comum? Sim, o meu último paciente, ele é um filhote e era mãe de primeira viagem, né? Era o primeiro cachorro dela Dai, querida. Era o primeiro cachorro dela desde que ela era criança, então ela nunca esteve habituada aos cuidados, né? E o cachorrinho dela comeu, não chegou a comer, mas ele roeu aquela, como que é? Espada de São Jorge, aquela compridinha assim. E assim, os marcadores renais dele foram as alturas. A nossa sorte é que foi um quadro muito agudo, a gente agiu rápido, né? E a gente reverteu e ele ficou sem sequelas. E também por ser filhote, eles respondem muito melhor. Mas ele fez uma insuficiência renal aguda bem grave. Assim, só para te ter uma ideia, um dos marcadores renais é a creatinina. A literatura nos dá como referência até 1,2, 1,5, dependendo. A dele foi a 6. Nossa. Então foi um dos últimos quadros, assim, foi um dos mais graves que eu já acompanhei. O outro caso que está em andamento ainda foi de um filhotinho também, que comeu uva. E também fez insuficiência renal.
esconder. Tu deu a sorte da tua não ter problema com uva, né? Pois é. Aprendi já, não dou mais, não dou mais. Pelo sim, pelo não. Acontece. Acontece. A gente torce sempre para que quando a gente erre, o erro não seja da pior forma, né? Então, eu também já dei uva para cachorro meu no passado. Mas, né, agora que a gente sabe, a gente evita. Então. Evita, com certeza. Mas eu acho que um dos grandes problemas de intoxicação por plantas é que muitas vezes as pessoas nem sabem o que aconteceu, né? Nem percebem que o animal comeu uma planta, principalmente quem tem jardim, né? Quem tem um quintal grande, para notar que o animal às vezes mastigou uma planta, né? E muitas vezes o sinal clínico demora um pouco a aparecer. Então, por exemplo, sinais gastrointestinais, são raras as plantas que o sinal gastrointestinal vai ser imediato. A maioria vai aparecer depois de 6 a 12 horas da ingestão da planta. Então, se a pessoa não viu o animal ingerindo, mascando a planta, o animal vai ficar doente do nada e ninguém sabe o que aconteceu e vai ser tratado o sinal clínico. E isso atrapalha muito, porque quando é uma intoxicação, a gente tem que tratar a intoxicação, além do sinal clínico, né? Eu lembro que antes de eu ser veterinária, eu acompanhei um caso, eu tenho bulldog francês hoje, mas eu sou bulldogueira há muito tempo, há muitos anos. E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou mais, eu lembro de um grupo de tutores de bulldogs, que um filhote também, aí fica o alerta, né? O filhote, ele é sempre mais curioso, ele tá ali desbravando o mundo, conhecendo tudo, e eles conhecem pela boca, né? E um filhote de bulldog francês paralisou, ficou com as perninhas paralisadas do dia para a noite. E o cara levou em neurologista e aconteceu, e ninguém sabia o que tinha acontecido com esse cachorro. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ele não tinha lesão medular, ele não tinha nenhuma alteração osteoarticular, nada que tivesse causado essa paralisia. Aí, deve ser alguma coisa de sistema nervoso central, então, né? Aí eu pensei, cara, onde é que tu mora? Mora em casa? Moro em casa. Que plantas que tu tem? Uma das plantas que ele tinha e que o cachorro comia diariamente era o buchinho. E o buchinho é tóxico. E uma das questões que o buchinho pode causar é paralisia de membros posteriores. Por sorte, a maioria das plantas que podem causar esse tipo de alteração, com o passar do tempo, tirando a causa, né, deixando o animal sem ingerir a planta e esperando o período de detoxificação ali do organismo, tudo volta ao normal. Esse animal voltou a caminhar. Mas ele começou a ter uma recuperação melhor a partir do momento em que a gente chegou, né, descobriu que era em função do buchinho. O cara arrancou, ele tinha na entrada da casa, ele tinha o caminho todo, né, feito com o buchinho. E ele arrancou daí de medo do cachorro comer de novo, porque o cachorro ficava solto no pátio, né? Mandou arrancar todos os buchinhos da casa e foi medicado para intoxicação e o cachorro voltou a caminhar. E a gente já teve um paciente também, não sei se tu lembra, Dani, um dos nossos primeiros pacientes que infelizmente não chegou a ser nosso paciente. Porque a gente não conseguiu agir a tempo. Ele chegou pra gente, a tutora entrou em contato conosco, porque ele era um filhote, novamente, e que estava com uma doença renal absurda. E ela precisava ajustar a dieta, porque agora o cachorro era um doente renal. E aí a gente só bateu uns papos e encaminhou aquele formulário, que eu falei que a gente encaminha sempre, né? E quando a gente recebeu de volta, um monte de plantas comidas. Falei, caramba. E qual era o histórico desse cachorro? Ele era um cachorro que estava numa fazenda, aqui no Rio Grande do Sul. E a tutora foi um cachorro que nasceu na fazenda, uma ninhada inteira que nasceu na fazenda, os vizinhos foram pegando e tal, e a mulher pegou um dos filhotes e trouxe para a cidade. Depois que o cachorro chegou na cidade, do nada ele se transformou em doente renal. Falei, cara, ele não pode ter do nada se transformado em doente renal. Alguma coisa aconteceu que ele não fazia na fazenda que ele faz aqui.
né? Aí ela mandou fotos e uma das plantas que a gente conseguiu reconhecer e que o animal revirava e mascava era uma... Eu sempre falo errado o nome dessa planta. É Kalashoe? Kalanchoe. Isso aí, essa daí. Uma das plantas que a gente sabe que ele comia era essa. Nos relatos de literatura, não fala que essa planta especificamente causa lesão renal. Mas talvez cause, e talvez tenham outras plantas na casa que esse animal tenha comido e que a gente não saiba, né? E no final das contas, não deu... Uva também, mas no final das contas a gente nem conseguiu atender esse pacientinho porque infelizmente ele foi a óbito, não conseguiram reverter a doença renal que foi aguda e severa demais. Então é bem perigoso. E também uma questão, a gente falou muito dos renais, que é o mais comum acontecer, né? Mas também tem as plantas que causam alterações hepáticas. E aí, pensando numa intoxicação crônica, né? Um pouquinho todo dia. Daqui a pouco faz uma lesão nesse fígado que a gente não consegue reverter, né? E o animal fica com uma sequela da intoxicação. Então, se a gente sabe, né, da onde vem esse problema, e a gente tira a fonte, é super importante, né? Com certeza. Ó, a minha mãe tá aqui falou, eu como uva. Não faz mal, né? A gente tá falando só pra... Pessoas podem comer. Pessoas podem, cães e gatos que não. Para humanos, só tem que ter um cuidado especial, mas para doença já pré-existente é com a carambola. E aí a gente leva essa informação para os cães e gatos também. Mas uva tá liberado. Humanos tá liberado. E a Cristina falou que a dela só come grama. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É bom ingerir grama? Os animais gostam, né, de mordiscar as gramas, assim, é liberado ou tem uma quantidade ou não? Quer falar, Dani? Não, na verdade, uma quantidade a gente nunca vai pesar. Hoje ele vai comer 20 gramas de grama. Não, é muito intuitivo deles, né? Porque quando eles comem por pastejar, de dar aquela ruidinha que todos eles gostam de fazer em passeio, não faz mal nenhum, é um hábito normal, né, dos carnívoros de um modo geral, tanto dos gatos como dos cães. Agora, tem que ficar de olho, principalmente naqueles cachorros que buscam grama, justamente para dar uma irritada no intestino e vomitar depois. Não é a grama que está causando vômito, ele está com desconforto já pré-existente e ele busca para tentar ter um conforto, né? Como o cachorro não consegue, não tem o dedo, né, para enfiar na gargantinha ali quando tá enjoado. Ele faz com a grama. Uma das formas deles estimularem o vômito é comendo grama, mas não significa que porque existe essa lenda na questão dos cães, né? Cachorro que come grama é porque tá mal de estômago, nem sempre, eles gostam também. Aí eu só colocaria o alerta, por exemplo, para se você não tem gramínea em casa, se você não planta graminha pro cachorro e ele come grama na rua, né, no passeio, só teria que ficar de olho na questão de que grama é essa que ele está comendo em função de agrotóxicos que possam ter ali, algum veneno, algum adubo que seja tóxico, né? Que às vezes o pessoal coloca nos jardins da frente de prédios ou casas que tem o pátio exposto, ou às vezes aquelas graminhas que nascem na rua mesmo, no meio dos paralelepípedos. Às vezes a própria prefeitura passa algum produto ali para controlar essas pragas, né? Então existe um risco para essa grama que a gente não faz ideia do que tem além da grama. Agora, na graminha que tu tem em casa, na grama do teu pátio, que você tem o controle do que é usado ali, ou na grama que tu planta para o cachorro ou para o gato comer, tranquilo. É uma fonte de fibra alimentar e para o gato é muito legal que ele comer essas graminhas ajuda a controlar as bolas de pelo. Né? Porque o gato ele se lambe e ele acaba ingerindo pelo. E aí acontece muito aquelas regurgitações de bola de pelo, que o gato vomita a bola de pelo. Não tá certo, o gato não pode vomitar a bola de pelo. O correto é que elas saiam
pelas fezes. E para sair direitinho pelas fezes precisa de fibra. E essas graminhas vão varrendo ali aquele intestino e levando, ajudando a levar esses pelos embora nas fezes, em vez de provocar o vômito. Legal, então vale plantar uma gramínea aí pro animal comer. Sim. Aqui em casa eu sempre tenho pipoca para eles. Eu fiz pra Meg. Eu fiz, ela já acabou com tudo. Ela comeu tudo já. Graminha de pipoca. O Simba, quando eu coloquei assim no cantinho dele, ali fora, na sacada, que ele viu que era pra ele, não tem graça. Aí eu tenho que colocar em cima de algum lugar que ele acha que não é dele, entendeu? Tem que ter um desafio, né? Tem que ser roubado, senão não tem graça. Olha o que o Sérgio falou, que a cachorra dele come capim santo. Aquele que faz chá, tem problema ou não? Eu acho que ele pode causar vômito, não pode? Eu acho que tem alguma coisa pode. assim. Uhum. Sim. Porque até a Ellen ele falou que pode. É verdade, ela falou aqui. Pode mesmo. A Ellen aqui do Seu Cão Feliz, ela é engenheira agrônoma. Então aí ela nos salva. Dá uma mão. Oi, Ellen. Seu Cão Feliz. Eu falei com ela hoje. É engenheira agrônoma? Sim. Uhum. Ela nos salva. Faz mal prender uma cachorrinha quando ela tá no cio? Assim, não depende. O ideal é que a cadela não fique presa, porque o cio é um momento já estressante para a fêmea, né? Mas a gente precisa controlar para que nenhum macho tenha acesso a ela e não acontecer uma cruza acidental ali. Então, monitorar, né? Controlar a entrada, o acesso de outros animais no ambiente, de machos no ambiente. E se for sair para passear de manhã bem cedo, no horário que a rua tá vazia, para a cachorrada não ficar muito atiçada. E de preferência botar uma fraldinha, né? Que ajuda a proteger também a zona de risco. Aí é dica. Eu tenho uma pergunta, já que a gente está falando da ingestão de plantas, né? Até vocês falaram que é muito difícil. A maioria das pessoas não sabem se a planta que tem em casa é tóxica ou não. A maioria das pessoas não tem esse cuidado, né? De saber se uma planta é tóxica ou não e deixa ali ao alcance de todo mundo, né? Mas, se caso o animal está passando mal, até foi a Cássia que fez essa pergunta. Quais são os sintomas que diz que você tem que ter atendimento imediato? Tem que levar para o hospital. Ele vomitou, já tem que levar ou não? Comeu um pouquinho de uma planta tóxica, já leva para o veterinário. Então, o que eu diria? Eu diria que assim, se você viu o animal, se você sabe que a planta é tóxica e você viu o animal ingerindo, ou você viu o teu animal ingerindo a planta X, eu não sei se é tóxica, pesquisa. Vai atrás da informação se é tóxica. Se for tóxica, acho importante sim ir buscar um veterinário e falar que foi ingerida tal planta, tá? Porque como eu falei, os sinais clínicos muitas vezes demoram horas, 12 horas para aparecer. E aí, por exemplo, dependendo da planta, tá? E dependendo da quantidade que foi ingerida, um dos tratamentos é provocar o vômito do animal. E isso você não vai fazer em casa sozinho, tá? Então não vai dar leite, não vai nessas receitas. Água oxigenada. Então, tem. Então leva para o veterinário, porque talvez possa precisar fazer, ou dependendo do tempo, né, de ingestão, provocar o vômito ou fazer uma lavagem estomacal para retirar, né, a planta e evitar que ela chegue ao seu grau de toxicidade, para que ela não, né, vamos dizer assim, que ingeriu uma planta que causa insuficiência renal crônica. Quando apresentar o sinal clínico é porque o negócio já aconteceu.
E aí a gente vai só remediar e muitas vezes, dependendo da quantidade de planta que foi ingerida, o animal pode vir a óbito mesmo sendo socorrido por um veterinário, né? Mesmo com todo o melhor tratamento possível, dependendo do tempo que faz que foi ingerido a planta e a quantidade que foi ingerida, talvez não consiga mais recuperar a saúde do animal. Então, viu que o animal ingeriu, corre para uma clínica. Na dúvida, em questões tóxicas, na dúvida, é sempre errar para mais do que para menos. Ficar esperando para ver se vai acontecer alguma coisa pode ser arriscado. Se achou uma folhinha comida por aí, já corre primeiro. Melhor. Principalmente, eu ainda diria assim, ó, principalmente se for filhote ou se for gato. Né? Porque gato, ele tem um risco muito maior de intoxicação. Lembrei de um gato também. que comeu flor de lírio, eu acho, se eu não me engano. Lembra que eu falei que um dos marcadores renais é a creatinina, né? O outro é a ureia. E a gente admite, assim, até uns 60 quando eles comem dieta essencialmente carnívora, né? O número deste gato estava em 400. Nossa. Só pela flor do lírio. Mas isso é pela quantidade? Se ele comer uma florzinha pela ou se ele comer frequência. o lírio inteiro? Pela frequência. Ele vinha bastante tempo consumindo, só que, claro, como os gatos, a gente sempre eu sempre falo isso, eles são muito elegantes, eles não mostram que estão doentes. Então, eles ficam ponderando aqui e ali. Então, quando ele mostra um sinal clínico, é porque tá feia a coisa, entendeu? E aí, esse gato, ele começou a ficar caído. E aí, quando a gente coletou os exames, tava lá a surpresa. Aí a gente foi destrinchar, né, para entender aquele número. Porque uma insuficiência renal crônica habitual em gatos, a gente não encontra, né, esses números. E é crescente, né? A gente vê o número crescer aos poucos, não vai lá em cima do nada. Então, e outra coisa também importante que eu acho falar é que assim, ó, às vezes para um animal comer, sei lá, uma folha de samambaia, mascar a pontinha de uma folha de samambaia, ai, não aconteceu nada, beleza. Mas talvez ele mascar a folha de outra samambaia da mesma espécie, do mesmo tudo, pode trazer problema. Porque a gente sabe que a concentração de fitoquímicos e tudo mais de cada planta varia, mesmo na mesma espécie, né? Varia de uma para outra. E varia de animal para animal também os níveis de tolerância, porque também animais, eles podem, assim como nós, humanos, podem ter alguns que a gente chama de polimorfismos, né? Que são alterações genéticas ali, que fazem com que metabolizem melhor ou pior determinados, determinadas coisas que têm contato ali. Então, por exemplo, a questão da uva. A maior teoria é que aconteça por questão de polimorfismo, que tem animais que não consigam metabolizar direito alguma substância da uva e que outros não vai ter importância porque outros conseguem metabolizar. Então, assim, não é porque o teu cachorro comeu tal planta que dizem que é tóxica e não aconteceu nada, que nunca vai acontecer nada, ou que todos os outros animais da tua casa podem comer também, que não vai acontecer nada. Tomar cuidado, né? Estão falando aí contato com os animais e as plantas. Tem como evitar? Cachorro que destrói o jardim, que cava a terra, mexe muito na terra. Essa curiosidade dos animais, tem como evitar? Ou não? Eu conto, tu conta, Nai? Nossa. Pode contar. Então, deixa eu te contar uma coisa. O cavar é normal e é natural e é desejável que os cães façam isso. Quando a gente permite que eles façam isso, a gente permite que ele seja um cachorro. Então, a gente negar isso a ele é a gente negar um comportamento natural da espécie.
certo? Aí eu diria, tanto que assim, ó, o meu sonho é ver um dia a minha cadela cavando. Ela nunca cavou na vida. O dia que ela cavar, eu vou soltar fogos. Não vou soltar fogos porque não é legal para cachorro também, né? Mas eu vou fazer uma mega de uma festa o dia que ela cavar. Meu sonho é ver ela cavar. Tem algum perigo? Fungos, alguma coisa na patinha para cachorro, gato que mexe muito na terra? Deixa eu te contar um negócio. Cachorro é um bicho que ele come cocô. E entendeu? Tá tudo bem. Então deixa. Não que coprofagia seja saudável, tá? Não entendam isso, por favor. Mas ele vai no passeio e lambe o xixi do coleguinha. Então, assim, o cachorro, até nessa pandemia, eu fiquei bastante assustada, porque os cães e os gatos, e nós também, nós temos uma microbiota na pele, não somente no intestino, e essa microbiota é uma proteção. Essa microbiota é composta por bactérias, por fungos, inclusive alguns vírus, né? A gente sabe que existem ali em simbiose. Isso tudo é proteção da pele. Então, se a pele está íntegra, com a microbiota ok, os patogênicos não vão ter vez, né? Para causar uma infecção. E, na verdade, esse contato com a terra é uma forma de repor a microbiota saudável. É um prebiótico natural, tanto para a pele quanto para o intestino, porque alguém tinha falado tem problema de comer terra, cachorro come terra. É normal que cachorro coma terra também. O que não é normal é que ele se afunde na terra. Se ele está se afundando na terra, exatamente. Aí você tem que ver que pode ser alguma questão nutricional ou comportamental. Por exemplo, estresse causa comportamentos exacerbados, repetitivos, compulsivos, né? E às vezes o comer terra, toda vez que tem a oportunidade, pode ser um sinal de estresse. Mas na maior parte das vezes é seguro. O que eu diria assim, o que é perigoso de fungos que possam ter no ambiente? Para gato, a esporotricose, né, Dani? Sim. Que algumas regiões é endêmica, não tem no Brasil inteiro, mas algumas regiões tem. É um fungo que a gente encontra ele em árvores, em cascas de árvores, e os gatos usam para afiar essas árvores, né? E aí eles afiar as unhas. Contaminam a unha. Não afiar as árvores. O que eu falei? Afiar as árvores. Tá, desculpa. Eles afiam as unhas nas árvores, então. E aí acaba deixando esse fungo na unha. E aí, no momento em que um gato vai brigar com o outro, ou no momento em que o gato nos dá aquelas unhadinhas, que pode ser até aquela de amassadinha de pão, ou às vezes a gente vai pegar de um jeito ele crava a unha. No momento em que o gato crava a unha, ele inocula esse fungo na pele do outro animal ou de nós humanos e vai causar uma lesão fúngica horrível, que é a esporotricose, que é bem difícil de tratar, é bem chato. Então, eu não deixaria um gato ter acesso a árvores quaisquer em cidades que existe histórico de esporotricose. Por exemplo, Pelotas, que é onde a gente fez faculdade, onde a Dani mora, é uma das cidades do Brasil, acho que com maior índice de esporotricose. Rio de Janeiro teve uma época que estava com um surto também de esporotricose. Então, acho que esse é o maior risco do ambiente, seria isso para gatos. Cães pegam esporotricose? Sim, no momento em que o gato unha, o cachorro também, tá? Mas para os nossos pets aí de jardim, dentro de casa, não tem. Não. Então, para vocês aí que estão reclamando que o animal destrói o jardim e cava, deixa ele. O ideal se você não quer que ele destrua as suas plantas, né? Vou falar como jardineira, realmente é ruim um cachorro destruir o canteiro de É frustrante, né? É frustrante comer sua orquídea, eu entendo. Mas faz um cantinho para ele, então, onde ele possa cavar, onde ele possa ter contato com plantas que não são tóxicas, deixa um cantinho para ele se divertir. Exatamente. Exato. Isso é uma coisa que eu... Exatamente, isso é uma coisa que eu falo, principalmente para quem tem criança, né?
Quem tem criança, o que que faz? As cabeças pensantes, né? Os adultos responsáveis gerenciam o ambiente para deixar todo mundo feliz. Né? Então, veja um local para fazer um canteiro bonito e seguro, sem acesso ao cachorro, e dá um espaço para o cachorro brincar, né? Aproveita, que é um privilégio, nem todo mundo pode oferecer isso para o cão, né? Não. Eu já vi gente que arrancou grama, parou de ter quintal, o jardim, botou brita e cimento no pátio inteiro só porque o cachorro estragava, cavava e... Não, peraí, né? Acabou com a alegria. Acabou com a alegria de todo mundo, né? Acabou com a alegria de todo mundo. A Meg, por exemplo, eu moro em apartamento. E eu fiz um cantinho para ela na minha varanda. Tem ali uma gramínea para ela, a caminha dela, onde ela deita, toma sol, tem contato com plantas. Mesmo eu não tendo um jardim, mas tem um espaço onde ela pode se divertir, mordiscar, cheirar uma plantinha. É importante ter esse espaço. Perfeito. É muito importante até para fazer com que o cão tenha, né, os cães de apartamento tenham esse acesso à natureza também, né? Porque eles também estão desconectados. E aí é importante quem não consegue fazer isso dentro de casa, que leve o cachorro para passear na terra também, não fica só na calçada, né? Vai buscar uma praça, vai buscar um lugar que tenha um canteirinho ali que possa caminhar, botar o pé na terra, cheirar, comer uma graminha, comer alguma coisa, né? Faz bem pro cachorro. Vamos falar disso, então. É perigoso. Pra gente faz bem também. É perigoso passear com o cachorro e deixar ele solto, assim, onde ele pode comer uma planta tóxica. Onde ele pode ser atacado por outro cachorro, onde ele pode ser atropelado, onde ele pode ser roubado. Roubado. Por mais que o cachorro seja treinado, educado, receba e responda a todos os comandos possíveis e imagináveis, não é correto que a gente deixe o animal fora da guia em locais públicos, tá? Por 2 motivos. Vai saber o que pode acontecer, que o animal pode assustar, pode se distrair com alguma coisa, sair correndo. No momento em que isso serve tanto para os nossos pets quanto para nós humanos, tá? No momento em que tu tá em pânico, no momento em que tu leva um susto, no momento em que alguma coisa de errado acontece, você não age com o cérebro racional, você age com o cérebro emocional. Nesse momento, o cachorro não vai responder a comando nenhum. Ele vai só seguir o emocional dele. Então, não adianta que o teu cachorro responda aos teus comandos. Se ele se assustar, se outro cachorro vier atacar, se acontecer qualquer coisa que tire ele do racional e vá só pro emocional, você não consegue controlar. Outra questão importante, e aí nesse sentido ali, o cachorro pode ser atropelado, pode ser atacado por outro animal, enfim, né? Várias coisas podem acontecer. Mas outra questão muito importante é o respeito com as outras pessoas e os outros animais. Nem todo mundo gosta de cão. Tem gente que tem medo, tem gente que tem pânico de cachorro. E não importa se o teu cachorro é um chihuahua desse tamanho ou um Rottweiler. Quem tem pânico é a mesma coisa. É que nem eu, não importa se a barata é desse tamanho ou se é uma voadora. Eu saio correndo, sabe? Então, é falta de respeito a gente impor o nosso animal a pessoas desconhecidas. E a animais desconhecidos, porque você não sabe se o outro animal é sociável, se o outro animal quer realmente receber o seu cachorro, né? A gente não sai cumprimentando todo mundo na rua, então o meu cachorro não é obrigado a cumprimentar todos na rua. Se ele não quiser socializar com algum animal, ele não vai socializar. E se esse animal se impor, a minha cadela vai reagir. E nessa reação pode acontecer uma briga feia, né? Então, por esses motivos não é legal deixar solto. E aí, além disso, se tá solto, o cachorro tá ali farejando,
Ele pode comer uma planta tóxica, ele pode comer sei lá, algum resto de comida que pode estar intoxicado, que pode estar podre. O cachorro se for cachorro, vai comer, porque quanto mais podre, mais chama a atenção do cachorro. Porque a Cristina falou aqui que a dela não come plantas, mas come lixo. Exato. Então, quando o cachorro tá na guia, a gente tá prestando atenção nele também, a gente consegue ter um controle um pouco maior, né? Sobre o que o cachorro tá fazendo, o que ele tá cheirando, o que ele vai comer. Em alguns casos de cães muito devoradores de tudo e que a pessoa não consegue controlar, infelizmente, uma saída às vezes é passear com esse cachorro de focinheira, com aquela focinheira que tem a frente com gradezinha, que ele consiga respirar, abrir a boca, mas que ele não consiga abocanhar as coisas, né? É triste, mas para alguns cães, às vezes é a forma segura dele passear sem se intoxicar. É verdade. Falando de toxicidade, então, por que algumas plantas, quando eu estou lá pesquisando sobre as plantas para ver se é tóxica ou não, tem algumas plantas que são tóxicas para gatos, tem algumas que não são, mas são para cachorro, são tóxicas para o cavalo, mas não é para o animal de estimação. Por que isso acontece? Porque gatos são ETs, eles só estão disfarçados. Cada espécie tem um metabolismo diferente, tem produção de enzimas diferentes, o funcionamento hepático muitas vezes muda. Então, assim, geralmente o que é tóxico para o cachorro é tóxico para o gato, geralmente. Mas nem tudo que é tóxico para o gato é tóxico para o cachorro, porque como a Dani disse, gatos são ETs. Eles são ETs lindos, fofos, mas o metabolismo deles é completamente diferente do cachorro. E por isso a gente tem muito acidente com um tutor que teve a vida inteira cachorro e agora tem gato, e deixa o gato fazer as mesmas coisas que o cachorro, ou usa medicações que estava acostumado a usar no cachorro, usa no gato, e pode matar o gato intoxicado, porque o gato não... As fases de transformação hepática do gato não são iguais às nossas e dos cães. E aí tem alguns segmentos ali desse metabolismo hepático que os gatos não conseguem fazer para converter determinadas substâncias. E aí essa substância, se não é convertida no fígado, não consegue ser eliminada pelo organismo. E aí fica circulante e segue se tornando tóxica, tá? E cada espécie é diferente. Cavalo é uma espécie que se intoxica com bastante facilidade. Então, cada animal, cada espécie tem as suas particularidades de fisiologia digestiva, metabolismo. Então, por isso que às vezes é tóxico para um e é liberado para o outro. E tem alguma diferença? Por exemplo, às vezes as pessoas têm plantas em casa que são tóxicas, mas elas não sabem disso porque não são consideradas plantas venenosas. Por exemplo, a violeta, ela não tem veneno. Ela não tem veneno. Uhum. Mas ela é extremamente tóxica, principalmente os brotos, as folhas são tóxicas. Por que isso acontece? Tem uma diferença? Vocês podem explicar? Sim. Quer falar, Dani? Não, é que minha bateria tava caindo e o meu carregador tava com mau contato e eu não vi. Eu tô aqui lutando com ele. Por isso eu tô indo e vindo aqui. Mas tá dando certo. Essas plantas é que, na verdade, cada uma delas, eu não vou saber de cabeça o nome da substância de cada uma. Nem eu. Mas, de um modo geral, existem substâncias, né, ao qual são tóxicas, como, por exemplo, o chocolate, ele é tóxico por causa da eu não vou... Teobromina. Ela mesma. Eu só consigo ler ela, eu não consigo falar ela, é muito bizarro, mas tudo bem, dislexia que exercitamos diariamente. Mas cada planta tem a sua, e geralmente, conforme a fase da vida da planta, essas substâncias estão numa concentração maior ou menor, e por isso sua toxicidade maior ou menor, né? Uhum. Então... E aí, assim, tipo,
A questão, por exemplo, de veneno é veneno, ok. Sim. Que, por exemplo, e na verdade eu acho que eu até teria que reler isso, mas acho que plantas venenosas, não, nenhuma tem veneno especificamente. Eu acho que a gente usa essa terminologia de forma errada para planta. Nem E, por exemplo, me diz aí. Aquela seiva, Me diz, aquela seiva branca não é veneno. aquilo é tóxico, aquilo não é veneno. É que nem, por exemplo, as pessoas têm mania de falar que como é que se chama? Comigo Ninguém Pode, companhia, são venenosas. Elas não são venenosas, elas possuem uma substância irritativa, que é tóxica e irritativa de pele, né? E se for ingerida pode causar vômitos e diarreias também, né? Mas que vão causar principalmente urticária. Não é um veneno que causou essa urticária, é um componente, um fitoquímico dessa planta que causa essa reação de hipersensibilidade na pele. Geralmente, todas essas que causam essas urticárias, geralmente são plantas bastante ricas em ácido oxálico. Então, e que podem causar, inclusive, edema na região, né, em que você teve contato. Então, por exemplo, se você se esfregar demais numa planta que seja rica em ácido oxálico, se não me engano, são os solúveis que causam. Porque tem o insolúvel e o solúvel. Não lembro qual deles agora. Mas uma delas, um dos ácidos oxálicos, quando entra em contato, em atrito com pele, com mucosa, além de causar esse prurido, essa coceira, pode causar edema, inchaço. Né? Então, existe, por exemplo, um grande risco no caso de ingerir essas plantas que são ricas em ácido oxálico, além da coceira e companhia, causar edema de glote. E aí o edema de glote não é por uma reação alérgica em si, e sim por uma reação de irritação, uma irritação local, e que pode daí causar aí levar a óbito por edema de glote. O animal para de respirar, né? Porque não passa ar ali na garganta. Então, existem... Eu acredito que todas ou a grande maioria das plantas são tóxicas mesmo e não venenosas. A gente usa essa terminologia de forma errada, eu acho. É verdade. E tem, já que você falou desse contato, a intoxicação é só perigoso quando você ingere? Ou quando o animal chega perto, se esfrega, cheira, também pode causar algum perigo? Tem plantas que vão ser por contato físico, né? Por toque, pode ser por inalação também. Mas geralmente os efeitos mais severos, mais graves, são pela ingestão. São pela ingestão, sem dúvida nenhuma. A não ser no caso dessas reações cutâneas mais severas que causam edema. Também, né? Uma conjuntivite, alguma coisa assim. Exato. Então... Mas, por exemplo, a espada de São Jorge. A espada de São Jorge, o que é tóxico nela, o que torna ela tóxica é justamente os ácidos oxálicos. Tá? Então, é justamente o ácido oxálico que ele é irritativo, tanto de trato intestinal quanto no caso de contato. Tá? Então, por exemplo, a espada de São Jorge, ela provocaria irritação em mucosa oral, no caso de ingestão, né? Cialorreia, que é salivar demais, edema de língua, lábios, disfagia, dor, náusea, vômito, e pode causar também efeito nefrotóxico, tá? Então, só que esse nefrotóxico, quando a gente fala de plantas que têm ácido oxálico, é mais na produção de cristais na urina, de induzir a formação de cálculos urinários, do que de uma lesão renal. É mais do trato urinário e não renal mesmo, sabe? E que aí, dependendo, pode se formar algum cálculo no rim, aí sim pode levar a alguma alteração renal. Mas pode ser só de fundo urinário mesmo.
E aí pode causar, como a Dani falou também, conjuntivite, alterações oculares pelo contato direto, né, do ácido oxálico com a mucosa ocular. Olha aí o perigo, né, gente? Ainda mais espada de São Jorge. Acho que toda a família Sansevéria, a lança de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, tá em todo lugar. Na rua, nos parques, nas praças, tá em todo lugar. Tem bastante. A jiboia também é o ácido oxálico, o maior problema dela. Jiboia eu tenho lá em cima, que a Meg nunca vai alcançar. Tem que tomar bastante cuidado. São plantas comuns, né? Esse é o problema. As tóxicas são plantas bonitas, bonitas. São plantas bonitas, ornamentais e que trazem benefícios pra gente, né? Porque, por exemplo, as espadas, lanças de São Jorge, o pessoal, Comigo Ninguém Pode, e companhia, o pessoal usa muito no intuito de proteção, né? A questão energética da planta. E Era e jiboia, me corrija se eu estiver errado, mas ela é bastante recomendada para melhorar o oxigênio no ambiente. Dada para os quartos, para rinite, para limpar o sono melhor. E é tóxico. Exato, eu queria uma era para mim, porque para botar no meu quarto justamente, porque eu sou dessas, com rinite e asma. Mas eu fico com receio do tamanho que vai ficar essa era depois e o que eu vou fazer com ela. É verdade. Vou ter que... E eu sou do tipo que, por exemplo, essa daqui tá arrastando pelo chão, eu mostrei pro meu pai falou, mas poda! Poda! Eu falei, mas eu tenho dó! Ai, me dá uma pena! Elas são bonitas, trazem benefícios pra gente, mas são tóxicas. São plantas muito comuns que você ganha de presente. Violeta, tão baratinha, R$1 você compra uma violeta, mas você pode trazer um veneno aí pra sua casa. Então, até a Cristina falou aí que a pimenteira também é tóxica. Queria entrar nesse conceito, então. Ela é tóxica, sim. Exatamente algo que a gente tem na horta, né? Para nós, ela não é tóxica, a pimenta. Tem ervas que a gente planta ali na horta e tem em casa e são comestíveis. Mas para o animal, elas são tóxicas. Então, é perigoso também, né? Nem todas as plantas comestíveis são boas para animais. Né? Com mais cuidado também. Exato. Exatamente. E falando nessa questão de temperos, vou fazer uma observação também, um cuidado para as pessoas, né? Que todo mundo fala ironicamente que o perigo da toxoplasmose é que tu não vai comer o cocô do gato, né? Mas vai que o teu gato usa a tua horta de banheiro. É verdade. Tem que ficar de Principalmente olho. para quem tem quintal, né? Principalmente para quem tem quintal e o gato tem acesso ao quintal. E às vezes é gato e no caso né? dos A pessoa nem tem gato.